aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Hoje eu converso de novo com o Augusto. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação natural em gato, né? E acaba que surgem mais outros assuntos. A gente sempre acaba... Deixa eu se apresentar de novo. Sim. Para quem não assistiu Aquele o outro, junto com a Joana, que vale a pena. Faz uns 6 meses já, né, André? Faz por aí. Meu nome é Augusto Pedigoni, eu sou clínico geral de cães e gatos e também atendo na parte de nutrição clínica. Sou do interior de São Paulo e é um prazer estar aqui. Sou novato em Brasília, não fechei um aninho aqui, estou muito feliz de estar aqui de novo. E aí, cara, como é que deu essa da alimentação natural? Cara, como é que deu essa da alimentação natural? Começou com... Porque é algo que ainda tem um certo... Cresceu muito, mas ainda tem um certo preconceito. Sim, a alimentação natural, ela tá engatinhando no mundo todo. No Brasil, então, ela é um feto, né, André? Nos Estados Unidos, eles valem... Estados Unidos não, no mundo existe um mercado que se chama de Fresh Pet Food. Nisso inclui alimentação natural, inclui desidratados, né? É um ramo que eles englobam vários produtos de alimentação natural, de alimentos frescos para cães. Esse mercado é avaliado em cerca de 500 milhões de dólares no mundo. Pouquinho. O mercado de pet food nos Estados Unidos é avaliado em 5 bilhões. Então, assim, uma cutícula de uma unha. No Brasil, então, é cutícula de uma unha de um recém-nascido, assim, né? Tá indo muito devagarzinho ainda. Mas a tendência de crescimento é assustadora. É o ramo que mais cresce, por mais que seja tímido ainda, né? Então, eu conheci isso lá em 2015, quando eu era adepto daquela onda neo-hippie que estava rolando. Você lembra disso? Quando as pessoas começaram a falar de gratidão, eu tava lá. Eu tava lá, já não estou mais lá, mas foi nessa onda que eu comecei a procurar alguma coisa na internet, me deparei com o site do Cachorro Verde, da Silva Angélico, e eu fiquei encantado com ver um site que tem absolutamente tudo, né? É um site aberto ao público para tutor que eu literalmente uso como material de consulta até hoje, de tão bem... Eu indico muito, ainda é um site que eu indico muito. Não, é surreal, surreal. O que ela construiu ali não tem outro exemplo igual no mundo, não tem, né? Alguns veterinários ousam dizer que é o maior site de alimentação natural do mundo, o do Cachorro Verde. Aí eu li, fiquei dias lendo aquilo e foi meio que um amor à primeira vista, assim, porque eu nunca nem tinha ouvido falar e de repente encontrei um site completo. Comecei a devorar, estava no meio da graduação e tô aqui até hoje. Isso faz 9 anos, foi em 2015, essa época estranha do neo-hippismo que a gente viveu. E eu lembro que na época, quando você veio aqui com o Jana, a gente comentou muito que ainda existe uma certa... Além do preconceito, um certo medo. Quando você fala em alimentação natural, principalmente quando a gente envolve carne crua, vocês ainda tem um certo medo. Sim, tem um certo pânico até, né? Porque um dos motivos que não cresce tanto é justamente porque quando brota aquela sementinha do interesse do tutor, ele chega pro veterinário de confiança dele e ele vai lá e mete a tesoura ali naquela sementinha de curiosidade, vai falar, não, você vai ter muito trabalho para chegar no mesmo resultado que a ração. E ainda por cima, nesse processo, você vai gastar muito e correr um monte de risco. Esse é o lugar do tutor vai falar, nossa, não, vou continuar comprando meu saquinho, eu abro e fecho, dura um ano, né? Vou nem pensar nisso. Então, os veterinários, eles passam por um processo de aprendizado de nutrição que é feito pela indústria que tem interesse em vender o produto dela, né? Seja Nestlé, seja a Mars, que são essas empresas gigantescas, são elas que fazem a formação em nutrição dos veterinários que estão dentro da faculdade. Quando você vai ver a grade de nutrição do veterinário, é uma coisa minúscula. Você sabe, você é veterinário, você sabe disso. Eu não estudei nutrição de cães na minha graduação, estudei um pouco porque eu fui atrás de fazer disciplina optativa. Eu formei aqui na UNB, tá certo que eu formei em 2003.
21 anos. 21 anos. Mas a gente tinha nutrição de ruminante e nutrição de monogastro. Na grade curricular. Na grade curricular, eram matérias que legal. obrigatórias. Eu me formei numa federal também e não tinha na grade curricular. Eu tive que ir atrás de optativa. E aí a gente... E era uma época em que a gente tinha que aprender a formular a ração. Legal. Queria E ter aí a gente aprendido isso. recebia a tabela da... Não lembro nem o nome da associação. NRC? Ou NRC. FEDIAF? E aí que tinha lá extrato etéreo, matéria, proteína, não sei o que, tudo. E aí você tinha aqui na tentativa e erro. No lápis e na borracha, né? Obviamente. Não tinha software. Que eu peguei o meu Excel, joguei as fórmulas. Hoje em dia, meus professores podem saber que não vai fazer diferença. Eu pegava, tinha a tabela, eu ia jogando ali, a hora que fechava o 100%, eu só copiava. Você aprendeu a mexer no Excel antes de todo mundo, né? Porque... Até hoje eu não sei mexer direito no Excel. Porra, você pegar ali, cara, não sei quantos materiais que você pode usar. Você formular, e tinha que formular a ração. Pois é. E o curioso que essas tabelas nutricionais que você viu nessa época, de quanto disso que tem que ter, quanto de vitamina C, nananana, isso foi a última vez atualizado em 2006. Então, o que você viu muito provavelmente é o que está valendo até hoje. Isso, na verdade, é um baita de um problema, né? A gente tá meio que numa urgência aí de atualizar isso e de entender um pouco também sobre os níveis ótimos, né? A gente sabe muito sobre quantidades mínimas baseado em ultraprocessados para beagles em gaiolas. Sim, e fora que você tem algumas rações que no rótulo tá lá, eventuais substitutivos. E essa palavra eventuais, ela é precisamente vaga, né? Eventuais substitutivos. Então quer dizer que, na verdade, tudo aquilo que tá ali pode, na verdade, não ser aquilo que tá ali. É tipo isso mesmo, né? Então, é meio que um tiro no escuro, de certa forma, assim, né? E é delicado você falar que um cão precisa de X mínimo de vitamina D e para testar isso, você aprisiona um punhadinho de beagle numa gaiola oferecendo um alimento que não é que é ultraprocessado, assim, né? Então... Fora que você não vai avaliar a exposição do sol, se isso afeta, se não afeta, se a produção... Atividade física, né, biodisponibilidade dos nutrientes no contexto de um alimento que é uma estrutura inteligente, né? A vitamina D ela vai estar sempre associada a um monte de coisas ali que vai aumentar a absorção dela, né? É muito diferente você colocar uma cápsulazinha de vitamina D dentro de um bicho e comer uma sardinha, né? São duas vitaminas D diferentes, né? E então eu considero muito atrasado essas tabelas AFCO, NRC, FEDIAF sobre mínimos e máximos, assim. Porque, inclusive, dentro dessas de mínimos e máximos, muitos máximos eles simplesmente não testaram e tem um ótimo que simplesmente ninguém se preocupou muito com ele, né? A ideia é que você cumpra um mínimo para você baratear o custo do seu produto. É principalmente aí que essas associações miram. E cada organismo processa aquilo de forma diferenciada também, não? Exatamente. Vai ter várias questões aí, inclusive, entre o cachorro e o gato, né? Por exemplo, o gato, ele... Se você vê lá, contém ômega 3 para um gato num rótulo de ração e você vai ver a fonte de ômega 3, ela vai ser de origem vegetal, não tem EPA e DHA ali para o gato. Porque o cachorro, ele consegue converter não vou lembrar o nome agora dos precursores do EPA e DHA, e o cachorro vai, né? Então, tem várias diferenças metabólicas de como esses animais vão processar esses nutrientes, né? A taurina para o gato tem uma importância diferente para o cachorro, né? Quando a gente fala de nutrição de gato, taurina. É isso. Mas é interessante porque para o gato, por exemplo, o gato tem os aminoácidos essenciais e não essenciais. Os essenciais a gente tem que comer. Os não essenciais, o animal sintetiza. O cachorro tem 10, o gato tem 11. Esse 1 é a taurina, né? Porque o cachorro, ele consegue chegar na taurina através da metionina e de outro aminoácido que me fugiu a cabeça agora. O gato não, ele tem que comer aquilo. Tem que ser suplementado. Tem que vir através da alimentação, que ele não consegue sintetizar aquilo. E se falta taurina, o negócio dá muito ruim. Não é tipo, coração. Tipo, não, o gato fica surdo, o gato fica cego, o gato fica coração gigantesco. Realmente faz uma falta danada a taurina na vida do gato. E aí, com a alimentação natural, você consegue planejar melhor o que ele vai comer, isso?
Sim, né? Pensando na taurina, na verdade, a taurina ela foi removida da alimentação do gato, por isso que começou a dar problema, né? Tipo, eita, que isso estava aqui, a gente não sabia do tanto que era importante. Depois que ele foi estudando essa questão da taurina no gato, dela ser um aminoácido essencial para ele, né? Mas qual foi a sua pergunta de novo? Que você consegue planejar melhor a alimentação. Consegue. E essas coisas que estão em falta, elas estão sempre em quantidades muito generosas na alimentação fresca, né? E é muito fácil, um dos motivos que você está falando sobre alimentação natural, de muita pessoa ter medo, é que o mito mais bizarro para mim, e o mais, que também é o mais difundido, é em relação ao balanceamento. Por que eu acho ele tão bizarro? Porque tem um monte de empresa produzindo suplemento para alimentação natural. É a coisa mais boba do mundo você balancear uma alimentação natural. A alimentação natural só é desbalanceada se o tutor não faz o que você falou para ele, que é de colocar o suplemento. 99% das dietas caseiras ou alimentação natural vão precisar de ser suplementadas. Então só vai faltar se você não comprar seu potinho, abre o pote, tem um scoopzinho, você vai lá, coloca. Acabou. É muito simples balancear uma dieta caseira. Muito simples. Mas os veterinários não conhecem esse produto, portanto, maldizem sobre o alimento fresco nessa ideia de que vai estar desbalanceado. E se não tiver o suplemento, vai estar desbalanceado mesmo. Aí é verdade. Tem um estudo da Unesp que mostra que cerca de 1/3 dos tutores eles alteram as prescrições. Então, quando o veterinário diz que a alimentação natural é desbalanceada, é meio bizarro, mas tem um pouco de verdade, né? Porque o tutor realmente pode falar assim, usa lá o primeiro pote, não compra depois e meio que larga a mão, né? Ou o tutor que vai fazer da cabeça dele, dificilmente o tutor chega para mim e fala, eu já faço. E ele não passou com Nutri ou com Vet, ele já vai estar dando o suplemento, porque ele leu o que tem que dar. Ele vai projetar aquilo que ele entende como saudável da dieta onívora dele pro animal, né? E pro gato isso é extra problemático. A gente teve, eu vi até um tempo atrás uma notícia de que aí nesse caso envolve, se não me falha a memória, era uma raposa que a tutora era vegetariana e achou que o animal também deveria virar vegetariano. Quase matou. Mata mesmo, né? A raposa, pelo menos, ela não é tão carnívoro quanto o gato. Aí o gato podia ter morrido. O gato é essencialmente carnívoro. Essencialmente carnívoro obrigatório, diferente do cachorro, que é um carnívoro facultativo, né? O cachorro, ele meio que dá um jeito ali de se virar, não quer dizer que ele vai viver o mesmo tanto que ele devia viver, que ele não vai ser tão saudável quanto ele devia. Agora, o gato, ele dá tela azul ali, sabe? Ele morre com 3 anos, não é igual o cachorro que vai levando, arrastando aquilo. Uma veterinária que eu gosto fala que o cachorro leva desaforo para casa, o gato não leva, ele trava mesmo, né? É uma coisa muito louca sobre o gato. Normalmente, eu ia falar sobre isso, dependendo da pergunta, mas o gato, ele tem o ciclo da ureia, né? A gente está sempre consumindo nitrogênio. E o gato não faz um negócio que chama down regulation, né? Então, talvez você saiba melhor disso do que eu, porque você é endocrinologista agora, né? Parabéns. Mas, vamos supor, o gato tá recebendo pouco, comendo pouca proteína, ele não vai diminuir a excreção de nitrogênio dele. Ele não tá nem aí, sabe? Ele vai gastando proteína, então você precisa estar repondo aquilo, porque ele não vai ter esse equilíbrio de eliminar menos nitrogênio, porque ele tá recebendo menos na alimentação. Então, o gato, ele dá pau mesmo, dá tela azul, se você não seguir a alimentação conforme a fisiologia dele, né? Ele não leva desaforo para casa. E você fazer alimentação natural, ela não é tão... Ela é, obviamente, mais trabalhosa do que você abrir um saco de ração. Sempre. Mas não é também algo impossível. Não, de forma alguma, né? Para alguns gatos é. O persa dentro da casa multigatos é tenso. Mas vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Qual que é o animal mais fácil de oferecer alimentação natural? É o cachorro pequeno. Ele vem seguido, empatado talvez, do cachorro grande com o gato. Por que eu tô falando isso? O cachorro pequeno você bota e ele come pouco. O cachorro grande você tem que colocar muita comida para ele. O gato, ele come pouco, mas ele não come o que você bota, porque ele tem todo um processo meio que de adaptar a ração durante a vida de filhote
e alguns realmente não conseguem dar espaço para trás. O que não quer dizer que se você só chegar numa dieta mista, né, de alimentação natural com ração, já não é um baita boost na saúde desse animal, né? Ah, meu gato não transitou 100%, ficou no meio do caminho. Cara, seu gato provavelmente não vai ter doença renal e provavelmente não vai ter obstrução, né? Porque isso é problema causado pela alimentação. A gente tem evidências crescentes disso. Esse tanto de doença renal crônica e de obstrução urinária que o gato tem é porque o gato, ele não bebe água direito, ele come água, né? O gato, ele retira, ele se hidrata através da presa, através da água metabólica. Então, durante a digestão do alimento, nas reações ali, tem a liberação de água, né? Eu ia falar um rato de 1 quilo, seria um baita rato, né? Mas uma ratazana de 1 quilo tem 700 ml de água nela. É daí que o gato se hidrata, né? Então, o gato, por exemplo, ele não tem drive para beber água, ele não tem a sensação de sede, né? O que o gato bebe em 24 horas, o cachorro bebe em 1 hora, né? Que seria mais ou menos 6% do peso ali. Então, se o animal tem esse comportamento com água e você vai lá e corta toda a via de água que é natural da espécie se hidratar, que é o alimento, aí dá pau demais, né? Então, já a gente tem evidências crescentes que se a gente só tirar o animal da ração e colocar ele na dieta úmida, o gato, fazer 100% sachê, você já dá um boost absurdo na saúde do gato. Absurdo, né? E tem vindo cada vez mais estudo falando de dieta úmida, dieta úmida, dieta úmida. Eu assisto esses trabalhos muito feliz, vejo essas palestras muito feliz, embora eu fique esperando eles falarem, a alimentação natural também é úmida, não é só o enlatado, né? E tem uma biodisponibilidade melhor do que da ração, ou não? Tem a Porque você proteína. consegue selecionar o tipo de alimento que ele vai comer. Você Quando você passa para alimentação natural. Você diz biodisponibilidade? Não entendi É. direito. Biodisponibilidade, você diz a absorção do nutriente, né? Com certeza. A proteína do milho, ela tem uma biodisponibilidade de 50%. A da clara do ovo é 100%. Né? Imagina, então, de um alimento que é um farináceo, não destinado ao consumo humano, que passou por 4 cozimentos. Todas as estruturas dessa proteína foram muito adulteradas. Tá desnaturando muito ali, né? Nossa senhora. Né? Outra molécula. Não é que não chega, que não tem proteína. Mas você pega uma proteína de... Tem um nome certo isso. Me deu um branco aqui, muito bobo. Não é biodisponibilidade, é proteína de valor biológico. Alto valor biológico, baixo valor biológico. O ovo tem altíssimo. E o que tem um baixo valor biológico? Uma proteína de baixo valor é a farinha de carne e osso, né? Que é o principal componente. Muito usado, né? Muito, na maioria das rações. Essas mais caras, eles usam outras coisas, porque sabem que isso não é tão interessante. A farinha de pena, então, que já está bastante em desuso, muito embora, se a gente for lá, sei lá, para o interior do Alagoas, eu não duvido que tem várias empresas de rações que usam a proteína de pena, ela tem um valor biológico muito baixo. Então, se você consome 100 proteínas, você só absorve 50. Isso é baixo. Né? O ovo não. 100% da albumina que está ali vai para o seu sanguinho. E aí acaba que aquele valor, então, de proteína da ração, ele fica meio... Especialmente quando você coloca... não? Especialmente quando você coloca glúten de milho, que não é absorvido, só para aumentar esse valor artificialmente. Para dar um númerozinho diferente. Então tem várias... Em laboratório ele... Você bota lá, torra tudo, separa ali, vai dar, sei lá, 25%. Mas 5% daquilo é glúten de milho que você colocou para mudar aquele número artificialmente. Então tem... Vixe, que esse povo é malandro, eles devia dar aula disso, sabe? Eles são os reis do marketing, cara. Eles são brilhantes mesmo. E existem alguns alimentos que tem que ter cuidado maior. Tem. Né? Obviamente, quando você passa para uma alimentação fresca, você tem que ter um cuidado de higiene muito maior. Então, assim, sobre gatos, né, que é o assunto de hoje, qual que é o primeiro desafio? Que muitos tutores não passam disso. Botar horário para o gato comer, porque você não vai deixar a carne lá o dia inteiro disponível igual você deixa a ração. Não que seja super aconselhável deixar lá a ração o dia todo, né? Não é um negócio
isento de dar problema, mas é um alimento que foi totalmente desidratado, então ele se oxida muito mais devagar do que um alimento cru, ou que de fresco, ou pior ainda, cru, né? Então você tem que ter esse cuidado de como você vai oferecer, né? Inclusive de higiene, né? Tipo, se qualquer modalidade de alimentação natural, seja crua, seja cozida, você vai ter que usar utensílio diferente, uma faca diferente, uma tábua de cortar diferente. Alguns veterinários falam até para você preparar num lugar diferente. Eu acho isso um pouco preciosismo, mas assim, por que não, né? Jogar uma água quente na louça. Isso que eu tô falando é principalmente em relação à alimentação natural crua, né? Mas muda, né? Torna mais higiênico o processo. Sim, sim, com certeza. E a gente quer mitigar qualquer possível problema, né? Tem que descongelar, por exemplo, eu acabei de perder 4 dias de alimentação natural para 2 pastor alemão, porque eu deixei as comidas descongelando em Brasília na semana passada. Putz. Tá cheirando iogurte a minha comida. Fermentadíssimo, eu joguei tudo fora, porque não dá para dar bobeira, né? Tá 10 horas da manhã lá em casa, o negócio tá quente, assim, sabe? Então, você descongelar dentro da geladeira é uma coisa. Eu devia ter descongelado dentro da geladeira, mas ali, né, correria, acabei ficando um pouco mais, faz parte, né? A gente continua aprendendo o resto da vida. Mas o manejo é outro, né? Isso é uma mudança muito radical para a vida do gato. O horário da alimentação, que inclusive é motivo de muita treta na nutrição felina, né? Há quem defenda de que o gato é um petiscador e que o fisiológico e o natural dele é que ele coma 45 vezes por dia, e há quem veja isso como um negócio completamente na contramão da evolução de um carnívoro, que não se alimenta igual um bovino, que tem ampla disponibilidade de alimento, né? Ele olha para trás, tem pasto, olha para frente, tem pasto. O carnívoro não, ele tem um corpo adaptado para comer de vez em quando, porque ele tem que caçar. Então, o estômago do cachorro e do gato também, eles são elásticos justamente por conta disso. Ele come e ele não sabe quanto que ele vai comer de novo, né? Então, por isso que às vezes também tem alguns animais que comem em excesso, já desvia de comportamento, mas comem em excesso porque todas cabe. as vezes. Cabe. Curiosidade, eu tava vindo pra cá conversando com uma veterinária, muito referência pra mim, a Cat, da Cão Nutrido, e ela tava lá oferecendo alimentação natural. Ela cria Doberman esqueci o nome do Doberman, de 4 meses, que tá comendo 1,6 kg de alimentação natural. Então cabe, né? É um bicho pequeno, ele tem 4 meses, cara. Assim, ele já é grande, porque ele é um Doberman, né? Desse tamanho. Mas ele tem muito pra crescer ainda, que é isso, né? É assustador quanto cabe ali naquele estômago. Mas tem essa briga aí, né? Tipo, isso destrói famílias, esse assunto. Mas na verdade, assim, acho que o gato acaba comendo sempre um pouquinho, porque tá ali. Não? Assim, o que alguns artigos falam? Que o gato, ele tem preferência por comer o tempo todo. Foi com estudos observados em gatos dentro de um laboratório comendo uma comida lotada de palatabilizante cheia de açúcar, com nada para eles fazerem. É óbvio que eles vão comer o dia todo. Você transformar o ambiente de um laboratório em uma comida cheia de aditivo como referência do que é fisiológico pro bicho, eu acho meio maluco, assim. Aí nesse aspecto, assim, fazendo uma analogia bem absurda, Eu gosto delas. seria como uma pessoa de férias em casa. Você não tá fazendo nada, você vai comer. Você vai comer, você vai se estressar, você não vai descansar em casa, né? Sabe, você vai comer. Aí você faz uma pipoca, aí você vai fazer um brigadeiro, aí você vai fazer... Imagina se nessa casa não tem internet, não tem TV. Aí tu vai comer mesmo. O que um gato vai fazer na casa dele, né? Vai comer. Ele tá dissociado do ambiente dele, de caça, de estímulo, ele não tem nada pra ele fazer. E o bagulho é viciante, né? Ele tem palatabilizante. E que uma coisa que o carboidrato refinado não faz? Ele não sacia. Logo menos, sua fome tá de volta. Aí você fica comendo. Por isso que você come mais quando você come ultraprocessado, né? Você tem um açúcar refinado, então, de alto índice glicêmico, aquilo chega no seu sangue, dá um pico de glicemia altíssimo, o seu corpo fala, meu Deus, que monte de açúcar é esse no nosso sangue, eu preciso estocar isso, né? Então, o que acontece? Você não utiliza aquela energia direito, vira tudo gordura.
Então, logo menos, já está faltando energia de novo. Porque você transformou o mais rápido possível a sua fonte de energia em células de gordura, em adipócitos. Né? Então, você está sempre com fome, você está sempre meio indisposto. Então, afeta o comportamento e aumenta a fome também. Tem vários motivos pelo qual que o ultraprocessado engorda os seres vivos. E outra coisa que vai acontecer com o gato é justamente isso. Ele vai comer o tempo todo e muito possivelmente ele vai engordar. Porque você achar que um organismo se auto-regula a sua ingestão calórica com esse tipo de alimento viciante, cheio de açúcar, cheio de palatabilizante, para ser o gostinho dos seus sonhos, né? Que foi estudado o seu cérebro para saber qual que é. Você vai engordar, cara. Você vai engordar. Tem muita gente que aparece no Instagram falando: o meu gato come à vontade e não engorda. Ele tá no shape. É isso, né? Tipo, eu conheço pessoas que fumam bem, né? Eu conheço... Dá pra levar isso até o infinito, né? Você pode deixar a comida à vontade, montanhas de comida, e o animal, por algum motivo, ele é magro. Agora, é perigoso? Né? A probabilidade de ele engordar é muito maior. Se você for dar... Principalmente depois que ele começar a envelhecer. Sim. Que aí reduz ainda mais a atividade física. Mais atividade física, né? Talvez o animal até... Se o gato tem essa particularidade dele ter muita dor articular, né? Então ele vá menos até a comida, então talvez coma menos e tenha uma sarcopenia associada ao envelhecimento. Então tem isso, né? Você tá com menos energia para brincar, você vai sentir mais fome porque você não tá balanceando ali as calorias, o que entra e o que sai, né? São vários fatores a se analisar aí. E aí a gente entra, obviamente, na questão da... Foi até o que a gente discutiu daquela outra vez, você vê a questão da carne crua. Que ela não é esse vilão todo. Ela não é esse vilão porque eles lidam bem com essa carne, né? Então, os cientistas estão desesperados para encontrar um link que confirme que essas dietas são perigosas, mas assim, eles estão fracassando miseravelmente. Eles estão encontrando bactéria patogênica em um monte de alimentação natural crua no mundo inteiro. Estão conseguindo linkar essas bactérias com problemas para a saúde para humanos e animais? Não. Então, não tem evidência para dizer que a carne crua está adoecendo nossos pets, estão causando contaminações, que é um alimento perigoso. Não tem evidência. Agora, você pode postular as coisas à vontade e demonizar as pessoas, pegar um relato de caso e botar num telão gigantesco do CBNA, você pode fazer isso. Agora, você não vai estar sendo honesto cientificamente em demonizar a carne crua, falando que é respaldado cientificamente que ela é perigosa. E a alimentação natural traz uma saciedade maior, não? Não só a alimentação natural, né? O alimento úmido, né? Muito da evidência que a gente tem com gato e alimentação natural é meio que uma conclusão de que se você está estudando alimento úmido e está concluindo isso, o mesmo vai valer para alimentação natural, né? Porque a proteína e a gordura, ela sacia muito mais do que o carboidrato refinado, por conta desse motivo fisiológico que eu expliquei, mas também porque o alimento úmido, ele se expande no estômago. Não só pelo aporte calórico adequado e por saciar mais, mas por essa expansão que ele faz no estômago e causar a sensação de saciedade. Então, emagrecer um animal, um gato ou um cachorro com alimentação natural é quase que um cartão de visita do nutricionista, porque é muito simples, assim. Eles respondem bizarramente bem, assim. E a adaptação é tranquila? Não. Não é Não é tranquilo. Nem a do animal, nem a do Então, tutor. o cachorro grande, ele come muito, mas ele aceita. O gato, ele come pouquinho, isso sai barato, mas ele não aceita direito. Né? Tem gato que é maravilhoso. Ali na faixa de 1 ano de idade, você pode fazer a transição igual um cachorro. Jejumzinho de 12 horas, bota 100% AN, mas dá uma diarreazinha 3 dias, o bicho tá apaixonado. Mas é uma questão de acomodação da microbiota intestinal. Até mudar a marca de ração, isso acontece, né? Não tem nada demais nisso. Mas agora o gato velho, o persa, o gato na casa multigato. É mais enjoado, né? O persa ele é feito em laboratório, né? Eu tenho uma que eu atendo. E a única vez que eu precisei internar era um problema. Por quê? Ela tinha o hábito
de só comer se alguém estivesse falando com ela. Falando. Isso, Belinha, muito bem. Então, quando ela internou, eu já sabia disso. Você colocou um gravador. Na hora da alimentação dela, eu ia lá, eu colocava, eu ficava conversando com ela. Pra ela ir comendo, ela comia. Porque na maioria das vezes, quando você interna, um dos padrões que você tem voltou a comer, pode ir pra casa. Mesmo já, né? É um sinal de que tá bem, né? Eu sabia que essa gata não ia funcionar assim. Persa é muito chato, cara. Ainda mais pra alimentação natural. Sem contar que ela é trombadinha, ela roubava pão de queijo, manteiga em casa. Isso já é diferente, porque eu vejo essa dificuldade e que... Ela tacava mamão na cesta de fruta, cara. Cara, um ótimo candidato. Na verdade, ela provavelmente é um ótimo candidato para alimentação natural, porque o gato que não aceita, e o persa é especialmente bom nisso, é o que não come absolutamente nada que não for ração. Nada, ele vicia mesmo. Aí você pega um animal que precisa emagrecer, você muda a comida e o bicho começa a recusar comida, ele faz greve de fome. Você tem que interromper a transição, porque se o gordinho ali não comer, ele vai ter lipidose, né? Então tem que... E aí gato nessa questão é mais complexo, né? Nossa, é mais complexo. Assim, eu conheço transições que demoraram 6 meses para gatos. Conheço transições que eu já fiz esse ano, que durou 12 horas. Né? Gato, vamos começar com a transição, ração do ladinho ali da comida natural. O bicho tá vindo lá só comendo alimentação natural. Eu falei, maravilhoso, tira essa ração, já tá pronta a transição. Agora, tô atendendo uma tutora, eu mudei a forma como eu atendo o gato. Eu sempre faço acompanhamento de 30 dias, eu não faço um retorno, eu faço acompanhamento de 30 dias. Para gatos, eu comecei a fazer uma videochamada por semana. A primeira semana, eu falo pro tutor assim, eu quero que você mude para essa ração aqui, que vai ser um pouco mais cara, mas vai ter mais proteína, então ele vai gostar mais, vai diminuir a chance dele fazer greve de fome. E quero que você coloque horário para comer essa ração que eu tô te indicando. Alguns tutores já somem nesse momento, porque o gato dá chilique quando ele muda de alimentação livre. A gente estava conversando, fim de semana que eu fui para Pirenópolis com a família da minha esposa e o meu cunhado tá aí. O gato dele é 5 horas da manhã. Começa a gritar. É livre a alimentação? Hã? A alimentação dele é livre? Ele começa a gritar. Tem estudo mostrando, inclusive quem patrocinou foi alguma marca de ração, isso me surpreende um pouco, que trazendo a alimentação do gato para uma vez ao dia, diminuiu esse comportamento. Então, essa é uma das vantagens de botar horário pro gato comer. Porque não adianta ele miar. Você tem que saber se comunicar com o gato. Porque se o gato mia às 5 horas da manhã, e se você fica falando, não, fulano, pega ele, tira, tem uma arte... Falar não para o animal é negligenciar o animal. É não olhar, não responder, né? Isso é difícil. Então, botar horário pro gato comer, no começo ele dá um chilique, mas eles pegam a rotina, cara. Ele sabe que na hora que você levanta é a hora que ele vai comer. Enquanto você não levantar, ele não vai ganhar comida. Então ele espera. Geralmente o que eu costumo orientar aos meus clientes é, quando é filhotinho, cara, você vai... Oferece alimento para ele. A hora que vocês estiverem preparando café da manhã, preparando almoço, preparando janta. Porque ele vai associar a movimentação da casa para comer, de que ele tem que ir para o lugar dele comer. Exato. Comeu. Não comeu, vai, tira e ele vai comer só na próxima refeição. Esses pontinhos de rotina, assim, eu acho eles muito interessantes. A hora que acorda, a hora que, sei lá, o marido chega do trabalho, a hora do almoço, essa eu gostei também. Por quê? Porque você condiciona o animal a saber que, bom, beleza, estão começando a preparar a comida, então eu tenho que ir pro meu canto. Uhum. Obviamente, geralmente eu oriento isso, não por uma questão de você condicionar ele no horário de comer, mas para evitar que seja aquele bicho que fica no pé da mesa, pedindo comida. Subindo na mesa, né? Você esquece... Então, você já condiciona e fala assim, se eu não comer agora, eu tô lascado, não vou comer. Só vou comer na próxima refeição. Exato. E gato consegue ser bem inconveniente, né? Às vezes você tá lá comendo alguma coisa, para atender a campainha, sua coxinha sumiu, cara. Sumiu mesmo, então... Tem um vídeo muito engraçado que acho que é um gato que tá atrás do computador, assim, na pizza. Eles são sem noção demais. Tentando roubar pela fatia de pizza. Mas essa questão do horário para comer, como eu tava falando, eu faço 4 videochamadas com o tutor semana a semana.
né? E esse horário para o gato comer, isso aqui é ponto de muito atrito entre veterinário. Porque os veterinários realmente entendem ele como os petiscadores. Você vai procurar referência científica sobre de onde que eles tiraram da natureza? Nunca está referenciado. Na natureza era assim, tal. Aí quando vai falar, muito provavelmente eles comem assim porque na natureza é assim, não tem referência, né? Então, isso não é muito sustentado cientificamente que ele é um petiscador, sabe? Então, tá tudo bem você alimentar ele de acordo com a fisiologia da espécie dele, que é com horário marcado, né? E eles se adequam bem a isso. Primeira semana, eu ajudo o tutor a botar horário para depois começar a transição. Aí a gente vê até onde a gente consegue ir. Alguns tutores ficam no 50-50, o que eu já acho uma revolução na saúde do animal, vai prevenir um monte de coisa. Outros vão indo cada vez mais. Então, você pode, por exemplo, botar horário para comer e a partir da segunda semana você coloca com horário marcado a dieta úmida. Então, ele vai comer comida enlatada 3 vezes ao dia. E na terceira semana, ele vai comer alimentação natural 3 vezes ao dia. Pronto, em 3 semanas você terminou essa transição, né? Só que muitos tutores não aderem exatamente o jeito que você explica, fica com dó do gato, o gato faz show. É porque, acho que diferente do cão, o gato ele é muito mais comunicativo. Em termos de Só avisar. que ele consegue ser um comunicativo extremamente escandaloso quando ele quer. Sim, ele é muito insistente, assim, né? Quando ele quer entrar numa porta, ele vai bater na porta até a porta abrir. Tinha uma gata que aprendeu a abrir, tanto pra sair quanto pra entrar. Pulinho assim. Cara, eu adoro essa cena. Eu acho inacreditável. Eles são muito espertos, né? Ela batia. Primeiro que ela batia na porta do quarto do meu irmão. Meu irmão não abria, ela pulava e entrava. Ela queria sair, mesmo esquema. Ela resolvia a vida, né? O gato... Essa minha gata não era muito normal, não. E fora isso, a gente chegava em casa, ela vinha te receber, te cheirava. Cheirar assim? Não escondia, assim, por exemplo? Não. Você jogava bolinha de papel brincando assim, ela trazia de volta. Ela não era muito normal. Meio não. cachorro, assim. Ela não era muito normal, não. Chama Faísca e Fumaça, que eram 2 irmãos idênticos. Uma das minhas grandes referências nesse universo da nutrição felina, do comportamento felino, é o Jackson Galaxy. Não sei se você sabe quem que é. É um cara que faz um programa Meu Gato Endiabrado. Sei. Não, o cara é fenomenal, assim, né? Ele não é vet. E ele entende muito, assim, né? E ele fala uma coisa que faz muito sentido. O gato, ele não passou pelo processo de domesticação, igual o cachorro. Ele viu vantagem e ficou. O cachorro, a gente teve toda uma transformação, né? Que não é lá grandes coisas em relação ao lobo, né? Então, do lobo pro cachorro, a gente teve alguma transformação. Do gato da Líbia pro gato doméstico, a gente mal sabe dizer que transformação é essa. Então, animal que não é domesticado, se você não barganhar com ele, ele não vai fazer o que você quer. O cachorro, ele faz as coisas pra te agradar, cara, sabe? O cachorro é seu brother. O gato... Mas eu vi acho que eu já comentei uma vez aqui, que eu vi um meme. O cara coloca assim, o cachorro, ele olha pro tutor e fala assim, ele me dá comida, ele cuida de mim, ele mantém minha higiene, ele faz tudo, então ele é um deus. O gato já olha e já pensa, ele me dá comida, ele cuida de mim, ele faz isso, então eu sou um deus. Eu sou um deus. Literalmente isso, cara. Literalmente isso. São animais muito diferentes em termos de comportamento. E só de você querer colocar horário para ele comer, eu acho isso o ponto de partida para muitos problemas comportamentais em geral, assim, sabe? Ter esse horário para comer. Inclusive, tipo, você vai trazer um novo gato para sua casa, se a alimentação é livre, né? Primeiro que tem que fazer a introdução correta, né? Não sou especialista nessa área de como fazer a introdução perfeita para o gato, mas com horário para comer não vai ter tanto cruzamento, não vai ter disputa para comida, porque... E quando você tem um gato também, você consegue controlar melhor até a agressividade entre eles, não? Como assim? Colocando horários para comer. Sim. Porque não tem aquela disputa para chegar na vasilha, quem é que vai comer, quem é que não vai comer. Não vai ter disputa, porque aquele é o momento da comer, ele tem que comer tudo, e se ele não comer, ele vai ficar sem. É meio que isso, né? Então, isso é importante. Você vai botar horário pro gato comer, você tem que tirar depois. O tutor que quer, você tutor, que por qualquer motivo não consegue colocar horário pro seu gato comer, que você saiba quanto ele tá comendo ao longo de um dia inteiro. Isso já é uma grande diferença, assim, para evitar que seu gato fique em sobrepeso.
Nos Estados Unidos, 61% dos gatos estão com sobrepeso. Isso não é brincadeira, né? O sobrepeso diminui pelo menos 1/3 da expectativa de vida desses animais. Então, faz uma diferença muito grande na saúde e na longevidade dos animais a gente saber quanto eles comem por dia. Simples assim. Seja lá o que for. Ração, alimentação natural. Então... E eu vejo pouca preocupação dos tutores com isso. Eles não são ensinados, né, André? Os veterinários às vezes jogam muitas coisas na conta do tutor, mas quando vai lá para dar aquele momentinho da vacina, que é um momento que eu considero sagrado, para pesar o bicho, para perguntar como é que tá, ele só faz a vacina e manda para casa, né? Eu geralmente, obviamente, eu tenho um aplicativo que eu consigo colocar... Qual? É um que eu uso para basicamente tudo, na verdade. Basicamente tudo. Que é esse aqui. VetCalc. Então ele tem a parte de nutrição. Eu gosto. Isso aí, cara, já é... O que ele tá mostrando aqui, gente? Ele tá mostrando um aplicativo que tá falando sobre quanto o animal vai comer. Você consegue aproximar aqui? Olha, eu fazendo merchandising de graça. De grátis. Alô, Eu VetCalc. paguei por esse aplicativo. Sério, poxa. Enfim. O animal que come ração, dá pra fazer um... E aí aqui eu consigo ter, por exemplo, aqui na parte de quanto que tem de energia na ração. E aí aqui eu vou determinar se, quando ele vem aqui para calcular, a espécie, cachorro, gato, coelho. Só o coelho. Ok, né? Aí toda uma gama de Nível de atividade física. idade, gestação, coisa. lactação. E o peso. E aí, como eu inseri lá a quantidade de energia metabolizável da ração, no caso, ele já me dá a quantidade que ele precisa comer por dia. É isso, cara. Isso já faz muita E diferença. aí, geralmente, quando é um tutor que eu vejo que está mais interessado, pergunto e tudo, aí eu uso esse e falo, ó, o ideal é que ele coma tanto por dia. Alguns veterinários da nutrição, né? Lógico que o veterinário da nutrição que trabalha com alimentação natural, ele vai ter poucos pontos de discordância com o veterinário nutricionista que trabalha com ração. Mas um veterinário nutricionista que trabalha com ração, só dele calcular o quanto o seu animal tem e acompanhar o peso dele, isso já faz muita diferença, cara. Comida à vontade é devastador. Devastador. Então, já faz diferença isso aí. E uma das coisas também que eu oriento fazer condicionar ele dessa forma é que, por exemplo, o tutor consegue saber se ele está comendo ou não. Porque ele fica lá à vontade... Nem vê, cara. Ele não sabe. Às vezes, aquele dia ele comeu um pouco mais, no outro ele comeu um pouco menos, você não tem como mensurar. Não tem, às vezes. E o gato ainda... Seu apetite tá legal, seu apetite não tá legal. E quanto tempo o gato vai demorar pra mostrar algum problema, cara? Vixe. Gato nesse sentido é mais complexo, né? Sim. Porque pra ele demonstrar qualquer coisa... Ele é um muito carnívoro, mais né? Ele difícil. tem que dar conta ali pra sobreviver. Ele tem que estar sempre muito mais caçando. difícil. Muito mais difícil. O gato disfarça o sinal clínico. Então, pra você saber que ele tá comendo menos, é muito simples, né? É muito louco como... É isso, sem você saber quanto que o bicho come, sem saber quanto que ele pesa, você está literalmente não tendo nenhuma informação sobre a nutrição, que é algo... Né? Eu sou suspeito, sou nutricionista, mas qualquer um sabe que a nutrição é central na vida de um ser vivo. Eu digo assim, ainda mais no meu caso, diabético, eu sei que foi porque eu descuidei da minha alimentação durante muito tempo. Sim. Então, você cuidar da alimentação é uma questão de saúde. Exatamente. E você não saber quanto que pesa e nem quanto que come, é você nem sequer pensar absolutamente nada sobre a nutrição do seu bicho. Né? Não é... Tem muita coisa que a gente pode fazer antes de chegar na alimentação natural. É lógico que eu sempre vou trazer uma lista gigantesca de motivos para você não dar ração pro seu bicho, mas comendo ração dá pra gente fazer um negócio, dá pra gente botar uma atenção naquilo e melhorar a vida do animal. Se você conseguir emagrecer um animal comendo ração, já faz uma diferença absurda, né? Então,
Eu luto mais contra quem não fala absolutamente nada de nutrição do que contra a ração. Né? Porque a ração vai pegar carona aí, já vai ser falar nada de nutrição e comer um alimento que é extremamente problemático, zero fisiológico, assim, né? Para gato, então, tem uma frasezinha aqui da Silva Gera Cachorro Verde, que a alimentação natural para o cachorro ela é ótima, mas para o gato ela é fantástica. Porque é justamente por isso, ela é menos fisiológica ainda para o gato do que é para o cachorro. E ela já não é nem um pouco fisiológica para o cachorro. É uma quantidade muito alta de carboidrato refinado para um animal que na natureza vai comer 5% de carboidrato. Na ração, ele vai comer 40%. E o carboidrato, né? Carboidratos são todos iguais. A gente está falando de um carboidrato de alta carga glicêmica. Faz toda a diferença. Você manja muito mais disso que eu. Pessoal, separa algumas notícias aqui, né? Dá pra gente comentar. Uma delas é que exatamente o ovo ganha espaço na alimentação de pets e conquista tutores brasileiros. Qual que é o melhor jeito de você poder inserir o ovo na alimentação? Dos felinos, principalmente. Do felino? O gato não eles vai gostam muito sim. Inclusive, nesse processo de você primeiro bota horário para o gato comer, depois você passa para o alimento úmido. Nesse momento a gente encontra os que eu chamo de alimento veículo. Então, o que seu gato gosta? Iogurte? Então, vamos lambuzar aqui uma alimentação natural com iogurte. Né? E o que a gente pode usar como veículo é o ovo mexido. Né? O ovo cru para o gato, eu gosto de usar ele para fluidificar a dieta, para dar mais uma textura de patê mesmo, né? Algumas pessoas usam água, eu prefiro o ovo, faz mais sentido para mim. Mas valor nutricional melhor do que a água. Um pouquinho maior, né? O ovo é uma pequena usina de nutrientes, né? Mas, por outro lado, o ovo cru, em alguns animais, ele pode amolecer as fezes. Então, o cozido, ele é meio que a menina dos olhos. Ele sempre dá certo, assim, sabe? Meus adoram. Mas o cru, se seu animal tolerar, quebrou, manda ver, sabe? Tá ótimo. E o animal que come ração, se ele comer ovo, cara, vixe Maria, não tem suplementinho que o veterinário vai te vender na agropecuária que chegar aos pés do ovo. Os meus lá em casa são... Vai aumentar a ingestão hídrica do gato, vai ter um monte de vitamina, um monte de mineral. Nossa, o ovo é... Existe uma quantidade? Pra gato, ideal? Eu acho que meio ovo por dia tá bom, assim. Um ovinho de codorna também resolve. Senão é muita coisa, né? Um gato, uma alimentação natural para um gato vai ser cerca de 180, 200 gramas. Dia. Pô, é pouco. O ovo, ele tem... É muito pouco. O desafio do gato é fazer ele aceitar. Porque fazer alimentação natural pro gato é muito simples. Ele come muito pouquinho, cara. Tem gato que come 150 gramas por dia. E o ovo pesa 50 gramas. Então, um ovo inteiro para um gato, para um dia, eu gosto pensando, tipo, num Maine Coon, um gato maior, assim, sabe? Agora, é isso. Como ele é um animal pequeno, eu gosto de meio ovo para não errar para cima, né? É muito fácil a gente errar as calorias e gorduras para cima para um bicho que é tão pequeno, né? Um pão para um shih tzu equivale a 6 pães para mim, 7 pães para mim, né? Porque escala muito as coisas, né? Mas deem ovo, eu amo ovo. Prático, barato, nutritivo. E deixa eu só mais uma aqui. Após gatos apresentarem paralisia nas patas, tutores denunciam suposto lote de ração contaminado e 2 marcas de ração de cães e gatos são reprovadas em fiscalização de Manaus. Quais são os principais problemas da ração em si? Porque aqui nesse caso houve alguma contaminação. Óbvio, né? Mas disparadamente o maior problema, ao meu ver, é a aflatoxina. É o maior motivo de recall que a gente tem. São problemas com a aflatoxicose. Eu tenho muito mais medo de aflatoxina do que de salmonela. Muito mais. Salmonela é ali comensal, brother da galera do intestino do carnívoro. A aflatoxina não é de boa. E é muito difícil diagnosticar a aflatoxicose. Muito difícil, né? Quem chega... O máximo que alguns veterinários experientes chegam
é numa suspeita diagnóstica e o animal vai lá e morre. E a gente está falando de um alimento que várias marcas de ração, o principal alimento é milho. Tem um estudo da USP que tem o que está no rótulo, lista de ingredientes que está no rótulo, e tem o que é encontrado no laboratório quando o alimento é testado. A gigantesca maioria das rações de todas as marcas são feitas majoritariamente de frango e milho. Ah, mas tem um salmão aqui na capa. Frango e milho. Ah, mas tem um frango e milho. Isso é um estudo da USP muito interessante. Então, de longe, para mim, o maior problema em termos de intoxicação, você trouxe esse caso aí, não me vem um diagnóstico diferencial na cabeça agora, mas a gente tem outros problemas, né? Por exemplo, aquele caso da melamina em 2007, que morreram bicho no mundo inteiro, porque eu não lembro agora exatamente por que a melamina estava ali no meio, eu acho que ela é do trigo chinês, mas matou um monte de animais. Eu gosto de dizer aqui que nada aconteceu com as indústrias. Então, esses petiscos contaminados também que a gente teve uns tempos atrás. É muito pouco problema isso, né? Um animal, só tiraram do mercado. Um animal morrer não tem nem 10% do peso de um ser humano morrer, assim. Igual aquele caso das cervejarias de BH. Nossa, era bom demais. Eu fiquei triste, Deus até. Mas é incomparável, assim, né? Em termos de legislação animal, ainda mais quando você pega os advogados dessa galera, os caras são foda, né? O povo tem muito dinheiro. Marca de ração é onde mais entra dinheiro, né? É um alimento que você precisa todo santo dia. Então eles têm muito poder. É um mercado que cresceu muito nos últimos anos, né? E só vai continuar crescendo. A família do futuro é um casal e um pet, né? Não é um casal e um filho. Tem essa teoria aí. O mercado de ração cresceu absurdamente, cara. O número de cães e gatos só aumenta no mundo inteiro. No Brasil, então, a gente tá bombando, né? Eu acho que a gente tem a maior população de gatos do mundo. Ou de cachorro. Eu acho que é. É muito bicho, né? Acho que mudou Mas muito interessante essa a conformação familiar, realmente. Mudou. O povo não tá tendo filho, né? Isso pode ser um problema até. Concentração espermática dos homens diminuindo. Não sei, porque tem um povo aí que era melhor não ter mesmo. Né? Mas assim, vamos voltar para nutrição de gatos, em vez de controle populacional. Mas é bastante interessante quando você consegue também, né, fazer essa transição. Bem interessante. É bem interessante. Seu gato agradece. O seu gato, com certeza, ele vai ver mais, não vai ter... Veterinários que... Eu vi uma entrevista com uma veterinária dos Estados Unidos que tem uma clínica de felinos e que os pacientes ali dela comem alimentação natural. O paciente ali que obstrui é o que chega obstruído que não passava por ela porque já comia ração. Simplesmente a gente está falando da experiência dela, né? A gente precisa de mais estudos, é lógico, muito embora acho difícil que a gente descubra outra coisa. Despenca a incidência de doença renal crônica de obstrução no animal que come essa dieta que tem água. Só esse simples fato de ter água. Não estou nem falando do valor biológico da proteína, das outras coisas que a ração tem, né? Do dente que suja quando você não tem osso ali na dieta. Alguns gatos conseguem comer osso e a minoria, né, infelizmente, porque o gato ele tem esse problema com desviciar, entre aspas, né? Não é exatamente um vício, mas desviciar da ração para alimentação natural e ainda comer osso. É como se, né, eu tenho os pacientes meus que comem ossos são os que eu atendi quando era filhote, né? Ensinar o gato adulto a comer osso, conheci tipo na vida até hoje. Mas tem essa vantagem do osso de limpar o dente. E quando você parte também para alimentação natural, é meio que mais individualizada, não? Bem mais, né? Você tem... É completamente customizável, né? Então, tem gato que odeia fígado de frango. Isso não é o suficiente para você não dar alimentação natural para ele. Você pode dar fígado de boi, você pode dar fígado de porco. Se um gato tiver doença renal crônica, você sobe a quantidade de carboidrato até o ponto que ele diminui os sinais clínicos e não fazer uma redução bizarra de proteína, que é o caso da ração renal, né? A ração renal é extremamente problemática. Ela tem quantidade inferior ao que o animal precisa para continuar a viver, né? E fora que o que eu reparo muito também, principalmente no caso dessas rações terapêuticas, elas são muito pouco palatáveis.
E a renal, então, tem essa questão, né? Você vai lá e diminui a quantidade de proteína, vai diminuir a palatabilidade. Vai diminuir. Então, a diminuição de fósforo e a diminuição de proteína demoraria mais para matar seu gato do que você fazer uma restrição calórica nele, porque ele não está querendo comer. Então, eu realmente vejo em vários casos essas rações renais como um empurrão para a cova, porque você está tirando as calorias mínimas para manutenção da vida, né? Então, um debate muito sério na medicina felina, que eles alegam que a quantidade mínima estabelecida de proteína para gato em ração não está correta. Então, a veterinária que chama Margit Shirk, ela é referência para quem gosta de felino, que compra muito essa briga. Tem um artigo bem legal que é The Con View, o contra, né, disso, que isso precisa ser restabelecido. Como eu falei para você, essas diretrizes são de 2006, assim, ninguém atualiza isso. Então, tá meio parado no tempo. E em compensação, a alimentação natural é completamente customizável. Você põe o tanto de proteína que você quer, o tanto de gordura que você quer. Se você precisa de restrição de gordura, é só fazer restrição de gordura. Você não fica refém daquilo que aquela dieta terapêutica, ração terapêutica tem. Ração terapêutica para gato renal tem 12%. E é isso. Estágio 1, 2, 3, 4, 10%. E aí, nesse caso, você consegue trabalhar melhor cada medicina individualizada, né? Medicina individualizada. Porque você deixa de tratar como uma patologia e passa a tratar como indivíduo. Não é isso? Exatamente. Você dá aquilo que aquele indivíduo precisa e gosta, né? Tem esse fator da palatabilidade que a gente acha que é um mero detalhe. Cara, isso é muito importante, a palatabilidade. É muito importante. Não só no sentido de você agradar, mas deixar o seu bicho feliz. Você vê o relato do tutor do bichinho York. York não gosta de comer, né? Não sei se você já viu isso. York não gosta de comer. Você vê relato de tutor que bota comida, o York fica olhando. Pro tutor que passou na hora de comer, ele vem com o rabinho abanando. Cara, isso não tem preço, velho. Você dá comida pro seu bicho, ele não querer comer é um negócio que parte o nosso coração. Isso, com a palatabilidade, você consegue garantir que você entregue tudo que você quer. Fitonutrientes, proteína, gordura, tudo. O pessoal separou também aqui a questão da dica. E aí foi um assunto que a gente até falou bastante aqui já. Mas qual dica você daria para deixar a alimentação mais úmida para os gatos? Já que alguns gatos não são lá de beber muita água. Algo que a gente já alimentação mais úmida? Se você quiser ficar na ração, eu recomendaria você passar... É que é difícil, né, falar isso, porque os tutores não estão muito dispostos a botar horário para o gato comer. Eu ia falar para você transitar para o sachê. Parar de dar ração e começar a dar sachê. Isso você já dispara, assim, né? Mas para aumentar a ingestão hídrica, você pode colocar fonte de água pela casa toda. Não é todo gato que vai gostar. Tem gato que simplesmente não vai beber água. Ele não tá nem aí. Tem muito tutor que fica com a seringuinha, André. É coisa de doido, assim. Meu irmão tentou usar uma fonte. Só que a gata dele não gostava do barulho da fonte. Nossa senhora. Tem gente que coloca, às vezes, bombinha de aquário, aí fica... Então ela não ia porque ela não gostava do barulho. E investiu numa fonte boa, não duvido nada, né? Ai, meu Deus. Até que ele descobriu uma que não tinha barulho quase nenhum. Aí resolveu? Aí ela toma? Bom ponto aí foi esse que aí. Ele descobriu que o problema era o barulho que a fonte fazia. Não, legal, bom você falar isso. Eu vou começar a adotar isso. Eu vejo isso, por exemplo, com um brinquedinho com guizo. Ah, mas ele não gosta. É o guizo, cara. Eles não gostam. Né? Mas como aumentar a ingestão hídrica do gato? Sachê, se você quer ficar na ração. Sachê todo dia, nem que for como petisquinho. Caldinho do sachê na água. Saborizar a água. Fontes de água pela casa toda. Não só fonte, mas pontos de água pela casa toda. Não adianta você colocar 3 potes de água na lavanderia. Se você não vai na lavanderia, não é um ponto de passagem sua, o seu gato não vai também, né? Igual gente instalar nicho. Ah, eu instalei um nicho pro meu gato lá no sótão para ele brincar.
Você fica na sala ou no sótão, brother? Então, se você tem que colocar o nicho e os pontos de água, onde seu animal vai passar. Se seu ponto de água é lá na cozinha, você tá na sala, no sofá com ele, ele vai pensar, tipo, Porra, não vou dar nossa, que sede, lá na cozinha, né? Deixa pra lá. Né? Agora, ele tá ali passando em todo lugar, ele vê um potezinho de água, ele vai querer beber água. Então, vários pontos de água pela casa, várias, se possível, fontes que não façam barulho. Gostei muito disso, de verdade. Vou adotar. Saborizar a água. Transitar do gato da alimentação natural, da ração pro sachê. E o melhor de todos é passar seu gato para alimentação natural, né? Aí não tem questão, não tem problema nenhum com água. E porque, assim, eu gosto muito da questão da alimentação natural. Eu vou ser bem sincero, eu não faço com os meus por um motivo muito simples, que é a questão da preguiça mesmo. Preguiça mesmo. Não vou mentir. Por quê? Porque é muito mais trabalhoso do que você abrir um saco de ração. Não tem como disputar. Sabe? Tem como. Essa luta. Mas às vezes que a gente opta por ou fazer alguma coisa, ou comprar alguma já pronta e tudo, eles adoram. Eles preferem muito mais do que a ração. É muito gritante, né? Minha cachorra é a mesma coisa. Eu dava a ração pra ela, ficava assim. Sério? Tipo, ok, eu como. Tanto que, por exemplo, a gente lá em casa, minhas filhas até brincam, porque ovo lá em casa a gente come Cartelas e cartelas. uma por semana, quase. E a batata, quando a gente faz ovo cozido, pra gente tomar café da manhã, a gente sempre faz um e separa pros dois. Uhum. E eles são loucos naquilo. Eu já acho muito vantajoso, né? Então é pelo menos um petisco. Uhum. Eu tenho optado por os petiscos mais naturais, carne desidratada, Também gosto. porque eu acho que é mais saudável. Tem um estudo com... Como chama? Scottish... É um Scott, sabe? O Scott. Tem o nome completo dele agora. Aquele Scott Terrier, aquele... Eles têm muito... Schnauzer rebaixado. Boa. Eles têm muito tumor de bexiga, né? Tem um estudo que avaliou mais de 200 animais e eles incluíram 10% de folhas verdes escuras na ração. Eles viram uma queda de 90% de incidência de tumor de bexiga. Então, o tutor que quer ficar na ração, cara, eu tenho 200 vídeos disso no meu Instagram. Não dê só ração. Não dê só ração. Você já está fazendo muito em botar um ovo. O que eu gosto de fazer? Eu gosto da tríade. Um dia você dá ovo, no outro dia você dá sardinha, no outro dia você dá fígado bovino. Eu descobri que meu cachorro adora atum. Atum legal também, mas moderadamente, assim. Eu já comi uma vez. Atum é caro, né? Não vale a pena. Ele é prático, mas se você for pensar... Obviamente comprou enlatado aquela sem óleo. A aguinha do atum... E aí ele tava perturbando muito. Porque, apesar de eu ensinar os meus clientes a fazer aquele bonitinho para ele não ficar no pé da mesa, lá em casa eu não faço. Eu te entendo. Não faço tudo que eu falo também, não. Espelho de pau, né? Faço o que eu falo, não faço. Então, e aí a gente tava fazendo um sanduíche natural lá em casa, e aí ele perturbando, porque meu cachorro é cheio de mania. Porque ele sabe que ele ganha. E eu sei que muitas manias dele foi eu que coloquei. E aí a gente pegou um pouquinho e ofereceu pra você. Eu sei que ele não vai querer mesmo. Um pouquinho de atum. Ele comeu. E comeu, assim, achando a melhor coisa O seu do gato mundo. ou o seu cachorro? Cachorro. Tá. Deve ter amado, né? Os cachorros têm um hábito tem um apetite meio esquisito. Porque a minha cadela, ela não gosta da gema, mas ela gosta da clara. Ai, meu Deus. Eu conheço cachorro de roça que não gosta de fígado. Então, assim, tem uns cachorros meio malucos mesmo. Sabe? E eu sei que muitas dessas manias dos meus cachorros eu coloquei. Não tem como, não existe criação perfeita, não. Que isso? É a mesma coisa que eu falar. Eu nutri. Quem vê acha que meus cachorros não têm diarreia. Que eu não erro na proporção, que às vezes os cocô das minhas cachorras não sai que nem um bloco de concreto, porque eu exagerei no osso. Não é assim não, sabe? Mas você falou do atum. O atum é um ótimo veículo para transitar o gato para alimentação natural. Às vezes só o caldinho ali em cima da alimentação natural que ele não estava querendo, ele já passa a querer. Iogurte, requeijão e uma dica de ouro aqui, tem a levedura de cerveja, que eu chamo ela de catnip do paladar.
Levedura de cerveja, eles ficam louco, cara. Você dá só uma pitadinha assim na comida, o bicho amassa. Então, E tem alguma coisa que seja bom evitar o excesso? Obviamente todas, mas tem Tudo, algumas né, que são cara? mais prejudiciais? algum alimento em específico? O atum, eu acho interessante porque ele é um peixe carnívoro, né? Ele é topo de cadeia. Então ele faz uma acumulação de metal pesado, né? Então, sei lá, o mercúriozinho que tava ali no fitoplâncton, tô viajando aqui, tá, gente? Vai passar pro peixe e esse peixe, né, acumulação de metal pesado é isso, não é um negócio que descarta. Então ele acumula todo o rastro de metal pesado até chegar. Então o atum ele tem uma contaminação mais importante de metais pesados. Uhum. Acho que qualquer alimento gorduroso, né? Muito embora eu sou do tipo que... Por exemplo, eu não vejo dar pão de queijo pro cachorro. Não vejo problema nisso. Eu vejo problema em dar pão de queijo todos os dias pro cachorro. O ovo é um ótimo alimento. Mas se você der ovo todo dia, é possível que ele tenha uma diarreia. Né? Eu parto muito desse princípio que quanto mais variabilidade, melhor. E todo excesso também. Né? Sim. Como tem um ditado popular que diz que o remédio ou o veneno depende da dose. Exatamente. Igual o frango. Você vai lá dando frango, aquela carga de ômega 6 que devia estar sendo contrabalanceada com ômega 3, ela dificilmente vai se contrabalancear se você está dando frango todos os dias da vida, 1 milhão de anos, assim, né? Então, o frango, que é um ótimo alimento, ele pode ser um problema também, né? A sardinha, que é um alimento, assim, talvez um alimento favorito, assim, se eu pudesse escolher. Escolhe um alimento, Augusto. Sardinha. Eu amo a sardinha. Ela é muito nutritiva, ela tem fonte riquíssima de ômega 3. Mas é um peixe gorduroso, cara. Pode soltar diarreia, pode soltar as fezes dos animais, sabe? Então, é assim que os animais comem uma dieta balanceada na natureza. Variando. E aí existe muito acho que muito o mito do gato com peixe. E não necessariamente a única proteína que ele vai gostar é do peixe. Eu já ouvi falar que alguns gatos viciam no peixe, então você tem que tomar um certo cuidado, que ele pode não querer comer nada. Eu nunca vi, mas já ouvi falar isso, nessa questão deles viciarem. Mas acho que eles deveriam comer. E um peixe que eu gosto muito para gato é a manjubinha, que é um peixinho desse tamanhozinho. Você pode usar como petisco, você pode colocar em cima da ração, fonte de ômega 3. Então, isso que você fala que você tem o hábito de dar um ovinho pros seus cachorros, cara, eu já acho maravilhoso, assim, sabe? Meu maior problema com a ração é 100% ração do primeiro ao último dia de vida. Num dia você... Você acha fácil, né? Não acha muito Sim, fácil. cara. Mas eu sei de alguns mercados aqui que você acha o pacote dela congelada. E você consegue individualizar, né? Porque você pega uma só de, sei lá, tem quanto aquilo? 40 gramas uma manjubinha? Então, você consegue dar a sardinha não, já o cavala, viu? Um trambolho desse tamanho, né? Pra gato é interessante. É mais complicado, né? Bem mais complicado. Bom, só pra gente descontrair um pouco, eu já vi que a Ianca separou a roleta. Nossa, maldita roleta. A roleta que é legal, todo mundo adora a roleta. Você que desenvolveu isso. Ah, esse é mais legal. Esse foi o que eu peguei. Foi da última vez, Foi. né? Máximo de animais em 30 segundos. Valendo. Deixa a Ianca botar o nosso Nossa. cronômetro. Valendo. Girafa, papagaio, jabuti, avestruz, leão, onça, leopardo, cachorro, gato, sardinha, manjubinha, cavalinha, hipopótamo, girafa, zebra, anu, gnu, bem-te-vi, pardal, tubarão, golfinho, boto, gavião real, gavião asa de telha, tucano, arara... Tigre, onça. Deu. Foram quantos, Ianca? 27? Foi o maior número até agora, não foi? Não é possível que eu baixe. Recorde batido. Caramba. Eu tinha vontade de extrair esse trecho da última, vou extrair esse. E você está montando o curso, né? Tô eu com a Joana. De alimentação. De Por enquanto, alimentação. a gente tá na alimentação natural para cães saudáveis. Uhum. A gente tem interesse em expandir para gato e depois para alimentação natural terapêutica, né? E começar a falar como todo de medicina funcional, né? Castração, E quem estilo quiser de fazer vida. o curso,
O curso que a gente deu, a gente vai replicar ele em outras universidades. E ele é para todo o público. Porque ele é como fazer, é um curso teórico prático de como fazer alimentação natural para um cão saudável. Então, aberto para tutor, aberto para veterinário. E para quem é veterinário, eu acho um ganho gigantesco, assim, gigantesco. Porque você tem... Muitas pessoas não começam a alimentação natural porque elas têm medo por conta daqueles pânicos que as pessoas colocam, né? As indústrias, os veterinários. Então, eu vejo muito ganho para veterinário também, mesmo que seja para cães saudáveis, para você entender, nem que for julgar uma ração. A gente fala de rótulo, de ração também, é um curso bem completinho. Legal. E redes sociais, para quem quiser... augustopedigone.vet, segue eu lá. Tem meu site também, augustopedigone.com. E principalmente esses dois. Obrigado. Foi um prazer. Né? Eu gosto muito da questão da alimentação natural, como eu já falei, porque eu acho que brinca-se muito que antigamente, obviamente não era uma alimentação extremamente balanceada. Mas eles batiam 20 anos de idade, né? Mas os animais, eu vejo pelo menos os animais na fazenda do meu tio viviam muito tempo. Comendo uma comida muito desbalanceada. Totalmente desbalanceada. Essa aí tá para as futuras gerações. Quem vai entender essa? Que era o famoso resto. Você junta todo o resto. Panelaço, né? Angu e carne. Quando você fazia comida. Angu e carne. Não tem cálcio e fósforo nenhum. Nada. Muito provavelmente eles estavam se virando aí na natureza, comendo outras coisinhas, né? Ou outros lixos e legumes para tentar compensar de alguma forma. Você vai matando galinha a rodo naquela tem isso também, né? Eles caçam as galinhas dos outros. Né? Obrigadão. Né? É um prazer, André. Espero revê-lo mais vezes. Também. Tem algum sempre um prazer aqui. Pode contar comigo. Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil. Temos aqui o estúdio podcast, tem o estúdio com Chroma Key, então dá para fazer videoaula, curso. A galera aqui tem bastante expertise e know-how para fazer aí o trabalho que vocês precisarem. Temos uma equipe de produção espetacular, que sempre trabalha, por mais que eu sei que às vezes eles ficam com raiva de mim, mas a galera que trabalha super bem. Dizer que é isso, e até semana que vem.